Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Ouviremos agora a palavra de Deus. A palavra de Deus. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha, redentor meu. Amém. A palavra de Deus nos diz assim no livro de Salmos, no Salmo 141, do versículo 1 ao 10. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba à tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Fira-me o justo, será isso mercê. Repreenda-me, será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo, mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis, ainda que sejam espalhados meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e sulca a terra. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caia os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meu tempo, me salvo incólume. Amém. Glória a Deus, é um privilégio muito maravilhoso. Eu recebo de Deus quando ouvi muito falar, às vezes não era nem pastor, era muito difícil pregar em salmos, e aquilo você vai ouvindo, e aquilo vai... Aí eu me maravilho quando Deus mostra um salmo que a gente já conhece, aí ele ilumina e mostra o que homem nenhum pode ver. É o que nós vamos ver aqui, nesse salmo, que é outro salmo de lamento, de autoria de Davi. Não se sabe exatamente a ocasião que Davi, iluminado por Deus, compôs esse salmo. É um salmo formado por 4 orações, 4 súplicas que Davi combinou numa só. É muito tremendo quando Deus mostra, a oração de um homem sábio, porque é uma sequência muito tremenda, é uma sequência muito perfeita. Você vai lendo ali e Deus vai mostrando o quão maravilhoso Deus usa esse homem, segundo o coração de Deus, para nos abençoar com sabedoria. A primeira dessas 4 orações está nos versículos 1 e 2 do Salmo 141, Salmo de Davi. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir. Inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Esse é um clamor de um homem verdadeiramente sábio. Davi sabia, como todos nós deveríamos saber, que antes de fazermos as nossas petições, as nossas súplicas, as nossas orações, nós temos que ter certeza se Deus está nos escutando, para que as orações não sejam em vão. Então nós temos que suplicar a Ele, que Ele nos escute, Ele incline o ouvido para nós. Salmo 141, 1. Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, inclina os ouvidos à minha voz quando te invoco. Ele suplicava ali, ele pedia: Deus, escute a minha oração. Logicamente que Davi sabia como Deus escutaria a oração dele. Davi não estava pedindo nada contrário à vontade de Deus, mas sabia que Deus
Ele não é obrigado a nos atender em nada não, meu irmão. Nós temos que pedir a misericórdia, apelar para a bondade, o amor de Deus, para que Ele escute também as nossas orações. Nós não somos dignos dEle inclinar os ouvidos para nos atender, não. Davi, sabendo disso, ele iniciou essa súplica tão poderosa, que a gente vai ver, ele iniciou da maneira correta. Numa preparação para a súplica que vai fazer, Davi clama para que a sua oração não seja em vão, mas suba a Deus como o incenso sobe para o alto. Veja que Davi queria ter a certeza que essa oração subia. Então ele pediu como incenso, porque ele via, quem é que pode segurar o incenso? Ninguém consegue botar aquela fumacinha para baixo. Davi pediu que subisse como incenso, porque não tem jeito do incenso não subir. Ele vai para cima. Então você veja que comparação. Veja como o começo já mostra sabedoria. E que Deus receba o erguer de suas mãos, das mãos de Davi, como as ofertas entregues ao Senhor na oração da tarde. Por que ele pede para que Deus receba do jeito das ofertas? Porque as ofertas Deus tinha determinado que fosse entregue a ele. Se Deus determinou, é porque ele recebe, da maneira de Deus. Aí ele disse, Senhor, inclina teus ouvidos, receba as minhas orações, que elas suba a ti como incenso, e as minhas mãos para ti, Senhor, o Senhor também receba como as oferendas vespertinas, como eu sei que o Senhor recebe, porque o Senhor determinou que fosse entregue. Então a oração, que ele foi ali, usando da palavra, ele foi ali fazendo de todas as maneiras para ter a certeza que Deus escutaria a oração dele. Como Davi fala, é uma coisa que Deus mostrou. Da maneira que Davi fala aqui, dá a entender que ele se encontra no templo também, né? Pois ele fala de incenso e oferenda vespertina. Salmo 141, 2. Suba a tua presença, a minha oração, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos, como oferenda vespertina. Então, dá a entender um lugar formal, né? Um lugar de santidade. No mínimo, um lugar que ele separou para ali adorar a Deus, para ali clamar a Deus, para ali fazer as suas súplicas a Deus. Deus nos ensina através de Davi que as nossas orações e a busca pelo socorro de Deus devem ser diárias, constantes, assim como eram o incenso e as oferendas pelas manhãs vespertinas. Pelas manhãs e vespertinas, que é a tarde. Ora, se Davi pediu para ser como o incenso e as oferendas, ele estava dizendo que era diária. Porque isso era feito diariamente. Não é como o incenso? Então que suba como sobe o incenso, e que seja diário como é feito o incenso. As mãos erguidas recebe como as oferendas vespertinas, então todos os dias. Você está vendo como a palavra de Deus, Deus vai mostrando coisas que a gente não vê? Porque está dizendo isso. Atenda, receba como o Senhor recebe, que suba como o incenso sobe. O incenso sobe uma vez só e nunca mais? Uma vez na semana? Não, era todo dia. Então quer dizer isso também. Que as nossas orações, as nossas súplicas devem ser diárias. Êxodo 30, 7 e 8 diz assim: Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando ao crepúsculo da tarde acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Ora, então ele está falando pela manhã e no crepúsculo da tarde. Davi falou das oferendas vespertinas. Então dá a entender que Davi estava diariamente, naquele momento, no templo, orando a Deus.
E como aquelas oferendas vespertinas ele recebesse as mãos de Davi erguidas, suplicando pelo socorro, pela proteção, aí por tudo o que nós vamos ver que Davi está pedindo aqui. Você vê como é lindo. Como Deus fala. Eu lendo o texto e Deus me mostrando as coisas. Você está vendo, meu filho, o que ele está pedindo? Ele está fazendo comparações que se Deus não nos alertar, a gente não nota. Ele não está pedindo de qualquer maneira, não. Ele está seguindo uma regra. Ele está colocando condições para ele mesmo. Senhor, eu estarei aqui constantemente, assim como esse incenso está todos os dias subindo a ti. Mas assim como esse incenso todos os dias sobe a ti, ó Senhor, que suba a minha oração. Pai, as minhas mãos erguidas, te oferecendo a minha vida, te oferecendo o meu serviço, te oferecendo e te clamando. Pai, que ela seja como essas ofertas vespertinas, toda tarde fazem isso para ti, toda tarde eu estarei aqui. Você veja como é lindo, como é maravilhoso, a maneira como Deus nos ensina, através dos homens de Deus. Por isso, nós temos que pedir a Deus. A Bíblia fala muito mais do que o que está no literal. A Bíblia fala muito mais do que o que está revelado. Porque é necessário que seja iluminado. Isso chama-se iluminação. Ver literal, ver o que está revelado, eu sei, eu estou lendo. Mas iluminado é você receber do Espírito de Deus o que ele fala além do literal. Numa confirmação. Aí é onde vem o contexto. A palavra confirmar aquilo que você recebeu no Espírito. E acima de tudo, que as nossas orações, erguer de mãos e oferendas ao Senhor, sejam em santidade. Se aproximar de Deus com pecado. Pecado encoberto, entre aspas, porque para Deus não tem pecado encoberto que ele sabe. Ou sem reverência, é morte certa. É morte certa. Êxodo 39. Não oferecerei sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramarei libações sobre eles. E temos em Levítico 10, de 1 a 11. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, saiu fogo diante do Senhor e os consumiu. Olha, Davi estava pedindo que subisse para o Senhor como incenso. Então tinha que ser oração santa. Tinha que ser oração segundo Deus. Porque o incenso, o fogo estranho, era morte. Tem gente que vai de qualquer maneira, no pecado, pedir a Deus. Se aquela oração subir, ele vai ser fulminado. Porque ninguém consegue resistir em pecado na presença de Deus. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu. E morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se cheguem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Ora, Deus afirma aqui: mostrarei a minha santidade naqueles que se acheguem a mim. Se Deus mostrar a santidade, por que é que Deus não escuta muita oração? Por que é que Deus não mata muita gente hoje? Porque Deus não escuta. Deus não inclina os ouvidos. Deus não se apresenta para aquele cidadão. Porque tem muita oração que, se subisse, como subiu a de Nadab e Abiú, o cidadão morreria. Ele seria fulminado. Porque Deus diz que mostrará a santidade naqueles que se acheguem a mim. Nele. Sem santidade ninguém verá a face de Deus. Tem muita gente orando em vão. Tem muita gente orando em vão. É melhor que a misericórdia de Deus não escute,
não se manifeste, do que se manifeste e faça como Nadab e Abiú. Morram ali. Saia fogo do Senhor e os consumam. Por isso nós temos que ter temor, cuidado quando vamos orar. Que o Espírito de Deus nos ensine a orar como convém. Não diz isso a Bíblia? Ensinar a orar como convém é ensinar a orar de maneira que convenha a você, que você seja abençoado e não morto. Aqui eram filhos do sacerdote, meu irmão. Arão se calou. Então Moisés chamou a Misael e a Elzafã, filho de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, tirai vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Veja o que Moisés disse aqui para Arão. Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Por que Moisés disse isso? Morreu os 2 filhos do sacerdote. O cara não podia nem chorar, porque acontecia. A pessoa rasgava as suas vestes, se assanhava, jogava cinza sobre si, numa demonstração de tristeza. Arão não podia fazer isso. Por quê? Porque Deus colocou o regulamento. Se você fizer assim, você morre. Se você chegar na presença assim, você morre. Arão, que era pai, deixou os filhos fazer. Quer dizer que Arão não sabia? Sabia. Nadab e Abiú não sabia? Sabia. Então Arão não podia desgrenhar os cabelos, nem se entristecer, porque ele estava dizendo o quê? Deus foi injusto. Eu estou contra. Ele ia levantar o arraial contra Deus. Ele ia se rebelar, como alguns fazem, né? Quando recebem a disciplina, aí eles tentam dar uma de coitadinho e se rebelar, rebelando o arraial, levando junto. Moisés disse: não desgrenhei os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes. Fique bem quietinho, Arão. Não estribuche, não. Porque Deus é Deus, nós conhecemos e nós falhamos, teus filhos falharam, sabia que isso gerava morte e eles fizeram. Aí ele diz assim: não faça isso não, nem desgrenhe os cabelos, nem rasgue as vossas vestes. Para quê? Para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Porque se tu fizer isso, Arão, tu vai morrer também. E aqueles que tu levantou contra Deus, vai receber a ira de Deus por causa de você. Então fique calado. Não dê a entender que Deus está errado, não. Você está pagando o preço de um erro, de uma falha. Esse aí é o preço do pecado. Por que você não cuidou dos teus filhos? Ou você não sabia que se você levasse falta de reverência para Deus, você morreria? A gente pega o Antigo Testamento, desde Gênesis ali, Êxodo, Levítico, mostra isso bem claro. Ele não podia dizer que não sabia. Se perguntasse a Arão, se eu proceder diante de Deus dessa forma, o que acontece comigo? Arão dizia: morre. Era a justiça de Deus. Era a determinação de Deus. Nós não podemos questionar. Aquilo que vai contra Deus, aquilo que vai contra os princípios de Deus, contra a palavra de Deus, as escrituras, nós não podemos questionar. Nós temos que respeitar, ter reverência. É muito duro, né? O cara ver 2 filhos morrer, ser arrastado por lá de fora, e ele ter que manter a linha. Dizer: Deus fez, ninguém pode nem reclamar. Por quê? O povo olhava para ele. Se ele desgrenhasse os cabelos, se ele fosse fazer o que era de normal, o que a congregação ia fazer? A mesma coisa. Ele era o sacerdote. E a congregação tem que acompanhar o sacerdote.
que ia acontecer? Ele morria. E a grande ira viria sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente o incêndio que o Senhor suscitou. Está vendo? O sacerdote tinha que manter. A igreja, o arraial, tinha que dizer: Deus, que coisa triste. Oh meu Deus, que bom que pudesse isso ser evitado. Por que Arão não cuidou? Por que Nadab e Abiú? Está vendo aqui? A igreja, ele permitia que lamentasse, mas não questionasse. Lamentar e se entristecer é uma coisa. Questionar e ir contra é outra completamente diferente. É sutil. Mas aí é onde está o grande erro que o diabo pega muita gente. Meu irmão, você ficou triste com o que aconteceu, mas não é a realidade. Não tinha que acontecer. Está bem claro, está tudo transparente. Tem alguma coisa errada? Tem não. Não aconteceu. Foi Deus. Como é que vai questionar? Vai questionar Deus? Vai questionar Deus? Deus não quer nem saber se é sacerdote, ele não aceita isso. A perfeição da palavra. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamente o incêndio que o Senhor suscitou. Lógico que lamentar, eu lamento. Tem certas coisas que eu lamento. Eu lamento muito o pastor Júnior estar lá em Dourados. Eu lamento, eu fico triste, eu queria... Eu achar que Deus está errado, ou querer que ele venha para cá sem Deus trazer, quero de jeito nenhum. Deus tenha misericórdia, fique lá. Que ele fique lá até o dia que o Senhor quiser. E quando ele voltasse, passar uma semana, abrir outra igreja, mande de novo. Eu posso lamentar, puxa vida, eu queria tanto, mas outra coisa é eu questionar Deus. Outra coisa é eu me levantar contra Deus. Outra coisa é eu murmurar. É isso, essa diferença sutil é que o diabo pega. E coloca no coração das pessoas que ela tem direito de abrir a boca e murmurar, questionar as decisões de Deus. Ele diz assim: não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais. Arão não podia nem participar do enterro dos filhos. Tu não é sacerdote? Fica aqui dentro. Não é momento de você sair, não. Isso é Deus. Isso é Deus. Nós vamos questionar Deus? Ele é injusto? Ele é duro demais? Eu não vou, eu não sou louco. Por quê? Não estava escrito, meu irmão. Arão não sabia o que acontecia. Para que ele foi teimar com Deus? Aí quando teima que acontece, o cara quer se virar com Deus, que Deus é muito duro. Ele botou as regras. Ele é sacerdote. Ele tinha que seguir no risco que Deus determinou. E as ovelhas têm que seguir no risco o que Deus determinou de caminho para o pastor. Então não fique embaixo da autoridade dele. Mas se rebelar, vai pagar o preço. Não é por causa do pastor, não, é por causa de Deus. Deus não é fiel a pastor, não. Deus é fiel a ele, a palavra dele. Ele determinou que tem que ser assim. Não tem quem vá questionar. Não pode. Não saireis da porta da tenda da congregação para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. O óleo da unção estava sobre eles. Deus disse: você é meu representante. Como é que você pode me questionar se você tem a minha autoridade derramada sobre você? Se eu te ungir, meu representante, como é que você pode fazer diferente? Como é que você pode se levantar contra mim? E fizeram conforme a palavra de Moisés. Aí disseram: chega, né? Não vamos mais não, porque se ele fizesse e morresse, quem era a culpa? Aí o povo ia dizer: mas Deus matou os filhos, agora matou o homem, tu é ruim demais. E não se lembra que ele estava teimando, não. Não se lembra que ele estava se levantando contra Deus, não. Não se lembra que ele estava indo contra o que Deus determinou, não. Tudo gira em torno da obediência. Falou também o Senhor a Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Aqui,
Eu creio que Deus me revelou algo, eu não posso dizer, é muito profundo. Mas como Deus falou para mim, eu vou passar para vocês. Deus fez tudo isso, né? Deus gosta muito de contexto, não de literal. Aconteceu tudo isso. O que é que você deduz que tinha acontecido com Nadab e Abiú? Falou também o Senhor Arão, dizendo: vinho e bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrar na tenda da congregação, para que não morrais. O que é que eu deduzo aqui? Arão, Nadab e Abiú tinha tomado umazinha, tem muito vinho, tomaram um vinhozinho, fizeram besteira. Para que isso? O que é que tinha Deus dizer? Matou 2, leva para fora, você não sai. Não beba mais bebida. É a mesma coisa, faltou só o mais. Não beba. Não pode entrar desse jeito aqui, porque você vai fazer besteira. Eu não vejo outra coisa. Porque senão Deus vem falando uma coisa e muda de assunto completamente? Não. Como Deus gosta de contexto. Eu creio que Deus falou. Pastor, você pode garantir? Não, meu irmão. Mas está muito parecido. Porque em outras palavras, Deus também condena o vinho e a bebida forte. Agora me diga uma coisa. A perfeição de Deus é algo tremendo. Ele falou vinho ou bebida forte. Sabe por quê? Para não ficar nenhuma dúvida. Olhe, acompanhe o raciocínio que Deus me colocou. Deus disse para Arão, era o sacerdote, falou também ao Senhor Arão, dizendo: vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrar na tenda da congregação, para que não morrais. Aí disse assim, presta atenção: estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Me diga uma coisa. Era o sacerdote, era o templo. Nunca mais, estatuto perpétuo, beba vinho, nem bebida forte no templo. Aí vem uns elementos dizer para mim que pode tomar vinho na Santa Ceia. A Bíblia está se contradizendo? Esse versículo aqui, meu irmão, ele é muito claro. Vinho ou bebida forte. Se Deus disse que não pode tomar, como é que o sacerdote toma com a igreja na Santa Ceia? E agora? Ainda vão querer dizer que pode tomar vinho na Santa Ceia? Sabe por que é que eu posso estar onde tiver? Se tiver Santa Ceia com vinho e pão com fermento, não tem perigo de eu tomar uma Santa Ceia dessa. Me levantei na UDF, na frente de 2.000 e tantas pessoas, chamei a igreja comigo, bora. Vamos lá para fora. Essa Santa Ceia ninguém toma. Me acompanharam lá, porque o senhor saiu? Eu digo, porque eu não tomo Santa Ceia profana. Não me pergunte não o que eu digo. Porque está aqui. Está aqui. Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não beberei quando entrar na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Quer mais confirmação? O que é que eu digo aqui? Como é que você pode juntar uma coisa santa, que é Jesus Cristo, com uma coisa profana, representando o pecado, que é o vinho com álcool? Como é que você pode? O que é que ele diz aqui? Continuando. Para que isso? Para que isso, Deus? Para que o Senhor está mandando o sacerdote não tomar mais vinho dentro da igreja? De jeito nenhum. Para que é? 10:11. Para fazer de diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Então quem bebe vinho é imundo, é profano. É a palavra de Deus. Muito clara. Inquestionável. Para quem gosta de literal, para quem gosta de contexto, é poderosa. Sequência linda, confirmada. Ele diz, para quê?
para fazer diferença entre o santo e o profano, e entre o imundo e o limpo. Deus está dizendo, se o cara bebe, ele não tem diferença do profano, ele não tem diferença do imundo, porque o imundo bebe. É muito claro, rapaz. É Deus que diz para que vai fazer a diferença. Se você não beber vinho, você está fazendo a diferença do santo e do profano, do imundo e do limpo. Claro demais. Aí o que é que ele diz mais? E para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Então você tem que representar o limpo, não o imundo. O santo, não o profano. Num dia de Santa Ceia, Deus nos dá uma palavra dessa. Se eu tinha certeza, pastor, você já sabia disso? Não. Deus me deu aqui nessa palavra. Me revelou, me iluminou na hora que eu estava fazendo. Ele me entregou. Eu olhei, eu digo, meu Deus, como é que toma o vinho? Como é que toma o vinho na Santa Ceia? Agora pronto, agora confirmou. Claro, detalhado. Por isso que Nadab e Abiú foram fulminados. Porque tomaram o vinhozinho para entrar. Foi só o que aconteceu. Entraram, profanaram. Quando o cara toma vinho com álcool, ele profana o templo do Espírito Santo, que é ele. A Bíblia diz que você é templo do Espírito Santo. Quando você toma qualquer bebida com álcool, vinho, bebida forte, você está profanando o templo do Espírito Santo de Deus. Você está tornando imundo aquilo que Jesus limpou. É isso que você está fazendo. Agora vem a doutor aqui, em teologia, questionar a Bíblia. Aqui quem está falando claro é Deus. Então, a primeira oração de Davi, um homem segundo o coração de Deus, foi uma súplica quase que desesperada, para que Deus escutasse, inclinasse os seus ouvidos, o ouvido de Deus ao clamor dele. A segunda oração inspirada de Davi foi um justo e sábio clamor, para que Deus colocasse um guarda impedindo que sua boca fosse instrumento de iniquidade. Impedindo que o seu coração, o coração de Davi, se inclinasse para o mal, porque ele é tendencioso a acompanhar homens ímpios na prática da perversidade e no desejar de suas iguarias. E clama a Deus para que fosse ferido pelo justo, pois seria mercê, ou seja, seria favor, graça, benefício, remissão de culpa e perdão. Quando o justo fere a ovelha, para a ovelha é mercê, é mercê. Davi queria ser ferido pelos justos, porque para ele era perdão, para ele era mercê, era benefício, era graça, era remissão de culpa. É muito lindo, é muito maravilhoso. Ele primeiro pede para que Deus escute a oração dele, dizendo que a oração dele é pura, santa, que ele entra na presença de Deus dessa forma. A segunda petição qual é, meu irmão? Senhor, põe a guarda na minha boca, esta língua perigosa, esta língua venenosa. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Você viu que salmo, meu irmão? Quantas vezes eu já li esse salmo? Deus me manda para salmo, aí abre. Eu fico maravilhado, como é que eu não enxergava isso, Senhor? Aí Deus, tu nunca vai enxergar, como ninguém vai enxergar aquilo que eu não mostrar. Você viu a sequência? Primeiro, clama, eu vou em santidade, não me mate, mas escute, porque eu estou... Depois, boca, guarda a minha boca, Senhor. Davi sabia o perigo. E clama para que eu quero disciplina. Mande o justo me ferir. Eu quero que o justo me fira. Ele me constranja. Ele me confronte. Eu quero, porque é mercê. Mercê quer dizer graça, benefício, favor. Eu recebo graça, eu recebo benefício, eu recebo favor quando eu sou ferido pelo justo. É aquele eleito que recebe a disciplina e não se rebela. Ele se alegra. É a diferença que eu sempre digo da ovelha e para o lobo. É quando o pastor taca o cajado. Quando o pastor taca o cajado, a ovelha baixa a cabecinha e diz, obrigado, Senhor.
já estava me desviando, e o teu amor meteu o cajado em mim, que é para mim. Aí vem e se encosta no pastor. O lobo está lá no meio, pelinha de ovelha. Quando o pastor taca o cajado, aí o bicho vira a carona, aí se transforma no lobo. Aí dá o grunhido. É exatamente isso aí. Porque o homem de Deus sabe que tem um coração enganoso, sabe que precisa de tratamento, sabe que precisa ser ferido. Aí ele pede a Deus para ser ferido pelo justo. Eu achei isso aqui muito tremendo, rapaz. Ele pedindo a Deus para ser ferido pelo justo, que o justo ferisse ele, porque era mercê. Mercê. Benefício, graça, remissão de pecado, perdão. Significa isso, mercê. Significa exatamente isso. Davi pede que o justo repreenda, pois a repreensão do justo é para ele como óleo sobre a sua cabeça. Ou seja, é derramado sobre ele como unção, a qual ele, Davi, não é louco de rejeitar. Você já pensou? A repreensão do justo era para Davi como unção, como óleo da unção sobre a vida dele. É muito tremendo. Salmo 141, 5. Fira-me o justo. Será isso mercê? Que eu já traduzi para vocês o que é mercê. Repreenda-me. Será como óleo sobre a minha cabeça, a qual não há de rejeitá-lo. Já pensou um negócio desse? Davi pedindo para ser ferido pelo justo, porque era benefício para ele, ele ia ser abençoado. Pedindo para ser repreendido pelo justo, porque era como óleo sobre a cabeça dele, o óleo da unção, que ele não era louco de rejeitar. Você já imaginou o que Deus revelou nesse salmo, meu irmão? Ele diz: continuarei a orar enquanto os perversos praticam maldade. Aí ele, na presença de Deus, parou e disse: eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo aqui, confirmando que a oração é diária, é constante, é como o incenso diário e como a oração, as ofertas vespertinas. Ele diz: continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Quando Davi pede para ser ferido e repreendido pelo justo, é porque ele sabe que o justo é a autoridade levantada por Deus. E os rebeldes que resistem são destruídos. São destruídos. Provérbios 29, 1. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O bicho quando despenca de uma vez, bah, porque está resistindo. Ali, recebendo a repreensão e resistindo, até que cai como um tronco cortadinho bem baixo. É o que a Bíblia diz. O homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. O sábio amará aquele por quem é repreendido. O insensato, o escarnecedor, se rebelará. Diferença da ovelha para o lobo. Provérbio 9:8. Não repreendas o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e ele te amará. Então, sábio. Mas como é que eu vou saber? Quando eu repreender. Se ele se rebelar, se ele se aborrecer, está mostrando quem é. Se ele lhe amar, ele é sábio. Ele é de Deus. Só vai testando, só vai cutucando. Esse é que é o problema. Ninguém quer cutucar. Mas o pastor tem que bater. Cada vez que é necessário, porque ali se revela. Eu vejo uma ovelha numa falha. Eu não faço nada. Eu não sei se ela está falhando. E se eu corrigisse, ela se consertaria? Ou se ela está sendo usada pelo diabo, é um instrumento do diabo. Seja o que for, se eu não tomar uma posição, vai continuar o mal. Se eu for lá e confrontar e bater, o que vai acontecer? Se for a ovelha errando, vai enxergar, repreendida pelo justo, pela autoridade de Deus. Graças a Deus pela sua vida.
eu estou errado, eu vou consertar. Ou então, se rebela e sai. Mas o pastor tem que descer o cajado. Seja a ovelha boa, seja o lobo. Só se manifesta se o cajado for usado. Se deixar correr frouxo, ninguém vai saber. Se está fazendo porque é do diabo, ou se está fazendo porque está enganada, sendo oprimida pelo diabo. Aí o pastor tem que encostar para ela mostrar arrependimento, ele orar junto e ele repreender o diabo. Ele dizer, ela tem dono, bicho ruim. Sai de perto dela e botar a ovelha aqui atrás dele. Mas tem que haver a atitude do pastor. A disciplina de Deus, que vem através do justo, ela é maravilhosa. Porque é exatamente a aceitação ou não dessa disciplina que nos confirma como filho ou bastardo. Quem aceita ou não aceita, é filho ou é bastardo. Está aqui. Portanto, também nós, visto que temos a rodear, Hebreus, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumidor da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação, que como a filhos discorre convosco. Presta atenção. Filho meu, ó, aqui é para o filho. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Nem desmaie quando por ele és reprovado. Está errado. Recebeu a correção? Foi reprovado? Não desmaie não. Não esmoreça não. Nunca fique, não justifique, se submeta. Estou levando o castigo merecido por ser filho e não bastardo. Eu participo da disciplina de Deus, por isso eu sou filho. Porque o Senhor, continuando, porque o Senhor corrige a quem ama. O que quer dizer isso? Porque ele não corrige a quem não ama. São deduções lógicas. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho que recebe. Todo. Recebeu. Você veio para cá, você está todo errado. Merecido de peia. Você já viu o pai dizer, você está merecido de peia, viu menino? Eu já disse para mim, você está merecido de uma peia. Graças a Deus faz tempo que eu não digo. Aí Deus diz, não é recebeu, não é filho? Está aqui, ó. Está aqui. O Senhor corrige a quem ama e açoita, presta atenção. Açoita a todo filho a quem recebe. Aí o diabo vem dizer que a gente não pode açoitar nosso filho. Não pode dar uma lapadinha nele. Por quê? Você sabe por quê? Porque o diabo está usando as autoridades para dizer que nossos filhos são bastardos. É só isso. Quer dizer que nossos filhos estão no mundão, sem pai, sem dono. É isso que as autoridades querem. Usada do diabo. Vamos orar, vamos clamar para que Deus alerte esses homens, que os próprios filhos deles vão sofrer isso. Os nossos não vão não, porque ou preso ou solto, se errar, vão apanhar. O diabo leva o filho de quem quiser. Os meus vão continuar sendo disciplinados pelo Senhor, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Olha aqui, é para a disciplina que perseverais. Você progredir, você perseverar, disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Deus vos trata como filhos. Por isso que vocês são disciplinados. Você não aceita não? Não é filho não, é bastardo, tem pai não. Você é um cão sem dono. Pai é o pai da mentira, é o cão, é o mesmo pai daqueles que Deus não corrige. Aí Deus pergunta assim,
Pois que filho há que o pai não corrige? Como é que pode? Como é que pode, rapaz? Deus pergunta, como é que pode o menino fazer o que quer, tudo e tal? Como é que pode? Que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, presta atenção. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardos e não filhos. A palavra não pode ser mais clara do que essa, não. Tem correção não? Quer não? Correção não? Não é filho não, rapaz. Tu é bastardo. Aí está aí as igrejas cheias de gente. Deus, louvando, Jesus. E não tem correção. E diz que é tudo filho. É não, é bastardo, meu. Não tem pai onde não tem disciplina não, rapaz. Ah, mas eu digo que é, pode dizer. Não venha dizer que são filhos de Abraão não, porque Deus pode suscitar filho dessas pedras. Não é com conversa mole não. No dia do juízo, Deus vai saber aqui, cadê? Cadê as marcas da sua disciplina? Tem não. Ai, não tem nem uma marquinha não. Nunca foi disciplinado. Não é filho não, pai. Passa para o outro lado, para o fogo eterno. Palavra clara. Mas se estáis sem correção de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Ó, o que Deus está dizendo? Rapaz, tu respeitava teu pai, porque tu apanhava no cinto, só para corrigir um erro, e o pai espiritual, que se tu não respeitar, tu vai perder a vida. Se é para corrigir, se é para obedecer o pai carnal, quanto mais o pai espiritual, que se você não receber a disciplina dele, você não vai ter a vida, está aqui. Além disso, tínhamos nossos pais segundo a carne, pai e mãe na terra, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao pai espiritual e então viveremos? Respeitava a ele que não dava vida e o pai do céu que dá vida. Aí vai, não, porque eu estou na igreja, a igreja é grande lá, não. Mas olha que história interessante. Vocês estão entendendo? Um já tinha saído e foi para uma igreja. Aí o outro saiu e foi para lá também. Aí o que tinha saído por último encontrou o que tinha saído primeiro. Aí o que tinha saído por último olhou para o que tinha saído primeiro e disse: agora tu está do jeito que tu quer, né? Fazendo o que tu quer. Já pensou o negócio? É muito cara de pau, não é não? E eu disse assim, e o primeiro que é que disse ficou calado. Eu disse, mas rapaz, aí tem uma testada de besta mesmo, né? Aí não sabe se é atrevido. Sabe por quê? Porque o cão falou com ele. A autoridade dele é o diabo. Aí ele botou o rabo entre as pernas. Agora o pastor, se falar o que Deus manda, aí se rebela. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara de pau. Agora tá do jeito que tu quer, solto, né, bicho velho? E lá também solto, olha. E o cabo ficou calado, rapaz, não disse nada. Eu disse, ô, mas... meu filho, tá tudo junto, é um balai só. Sem disciplina. Ainda se acham com o direito de apontar os outros, meu irmão. Rapaz, eu digo... eu sei que o bicho tem a cara lisa, mas esse ponto era pelo menos ficar calado, né? Ou então dizer, ó, tô aqui no teu barco agora, tal, vamos se agarrar aqui, porque a gente vai afundar mesmo, tal. Mas não, foi condenar o outro. Condenar o outro. A história dos dois ratos, eu conto de novo. Roubando a manteiga do homem, os dois ratos. O dono foi lá, cortou o rabo de um. Aí o cotó ficou lá embaixo. Aí o outro ficou lá em cima roubando a manteiga. O cotó que roubava junto, não podia mais. Chegou e repreendeu o outro.
Tenha vergonha, roubando a manteiga do homem. Não podia mais. Assim fez ele. Agora tu tá do jeito que quer, né? Mas achei muito interessante, rapaz. Daí, é tão bom que me dá esses momentos, né? Pra me até rir. Porque, rapaz, é um negócio impressionante. Eu pensei que era brincadeira. Não, foi sério. E, rapaz, tem disciplina. Aí tem a hipocrisia, tem a cara de pau. É como se fosse assim, ó, eu sou santo, mas tu não, cara. Tu tá aqui porque tu quer liberdade, tu tá aqui porque... É muita cara de pau. Aí diz assim, em 12:10, pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia, falando dos pais carnais. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade, para que estejamos na presença dele, porque sem santidade não veremos ao Senhor. E 12:11 diz assim, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Deus disse, não é bom não. Quem gosta de ser disciplinado? No momento é ruim, realmente. Olha aqui o que diz. No momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ó, não parece ser motivo de alegria. O que é que Deus está dizendo? Que a disciplina é motivo de alegria. Mas ela não parece ser motivo de alegria, mas motivo de tristeza. É porque a Bíblia, Deus não coloca direto, que é para só iluminar aqueles que abrem o coração. Então Deus está dizendo aqui que toda disciplina com efeito é motivo de alegria e não de tristeza. Dentro do português, eu posso fazer essa interpretação perfeita, porque está aqui, toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria. Ora, é a mesma coisa que está dizendo. É motivo de alegria, apesar de não parecer, mas é motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, aí continuando, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Os que se mantêm, os que se submetem, ficam uma maravilha. Vivem em paz. O que é fruto de justiça? Fruto de justiça é você se sentir justificado. Eu não preciso mais me justificar. Eu não tenho mais falha, eu não tenho pecado, Satanás não me acusa mais. Aí o cara vive bem. Quando ele estava escondendo o pecado, era sofrendo. Mas quando Deus veio que disciplinou, ele disse, não, agora eu estou livre. E confessei e me arrependi. Aí, esse é o fruto de justiça. O fruto de justiça é a paz que você está. Somente a justiça de Deus na sua vida pode lhe dar essa paz. Ou seja, você não é acusado pelo Satanás. É quando a pessoa está em pecado que passa, não olha nem meus olhos. Tem medo de mim mais que o cão da cruz. Por quê? Porque não tem fruto de justiça. Não tem paz. Aí se o pastor botar o olho em mim, Deus vai revelar. E é desse jeito mesmo. Revela mesmo. Graças a Deus. Por isso, restabelecei. Aí, ó. Aí ele começa a dizer. Por isso, restabelecei as mãos decaídas e os joelhos trôpegos. Deixa esse negócio de mais ou menos, rapaz. Te fortalece, te firma. E fazeis caminho retos para os pés, para que não se extravie o que é manco. Está vendo? Porque se você está balançando, aí o que está do lado é manco, vai se extraviar. Que é pedra de tropeço. É tanto quando cai um líder, se não for uma igreja firmada, cai um bocado junto. Antes o manco seja curado. Segui a paz com todos. Olha aqui. Segui a paz com todos e a santificação. Deus disse, é para você seguir paz, viu? Agora, paz com os outros vai junto de santificação, viu? Não pode ter paz com os outros sem santificação, não. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Você está tendo paz com os outros? Estou. Está tendo santificação? Não? Não.
continue, mas você não vai ver o Senhor não. Ele diz, seguir a paz e a santificação, porque sem a santificação, só com a paz com os outros, você não verá o Senhor. É a interpretação bem clara do versículo. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados, está vendo? Quando tem um pouco de fermento no meio da massa, contaminado, amargura no coração, soltando veneno. Tem que a igreja ir para cima. Ou se conserta, se liberta ou sai. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Palavra que Deus deu no culto de missões. Tem arrependimento? Quem não aceita disciplina não se arrepende. Quem não se arrepende é rejeitado. É rejeitado. Não tem, é a palavra de Deus que diz. Vejam que essa segunda oração é uma oração que pede a Deus retidão pessoal. Ele diz, põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, não permita que meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de homens que são malfeitores, e não coma eu das suas iguarias. Muita gente quer comer das iguarias, quer estar junto com os escarnecedores, deseja, ai como é bom, lá tem mais do que eu, ai como eu queria comer aquilo ali, é murmurando contra Deus. Eu abomino as iguarias do mundo, eu não quero, eu tenho um nojo de comida em talher de ouro, as melhores comidas do mundo, que não tem a bênção de Deus. Que Deus me livre disso. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Vamos falar rápido sobre isso aqui. Davi, como um homem sábio e segundo o coração de Deus, sabia o perigo, o poder das palavras, e sabia que só Deus poderia retê-las. Davi sabia que depois das palavras proferidas, nada pode trazê-la de volta. Nada. É uma história de uma pessoa que chegou para o pastor e disse, disse muitas palavras, muita mentira contra uma pessoa, e eu quero retratar, eu quero consertar. Aí muitos conhecem essa história. O pastor pegou um travesseiro no meio do vento, cheio de pena, rasgou, e ali o vento jogou as penas para tudo que foi lado. Aí ele mandou o cara juntar. Tempo depois, o cara disse, eu não consigo. Assim são as palavras depois de solta, meu irmão. Aí não tem mais quem sustente. Não tem jeito de consertar. A coisa mais difícil que tem é se fazer uma imagem. A imagem de uma pessoa. A coisa mais fácil é destruir uma imagem. É ligeirinho. Para você dizer o que é bom para as pessoas acreditarem, vai anos, vai tempo. Mas para você derrubar um homem, é ligeiro demais. A coisa mais fácil que tem é destruir uma imagem. E a mais difícil que tem é construir uma imagem. Por isso Davi pedia para que Deus botasse guarda à porta da boca dele. Davi pedia a Deus, porque sabia que só Deus colocando um guarda à porta da sua boca, podia impedir que de nós delinquirmos com a nossa língua, de nós fazermos coisas criminosas com a nossa língua. Em outra ocasião, Davi promete amordaçar sua boca. Davi diz que é quando estiver na presença do ímpio, que é exatamente o momento em que muitos caem, influenciados pelo maligno. Está em Salmo 39:1. Olha o que Davi diz aqui. Disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porei mordaça a minha boca quando estiver na presença o ímpio. Você está com o ímpio, ele só tem conversa torpe, ele só tem má conversa, ele vai falar mal das pessoas. Davi disse que eu vou botar uma mordaça na minha boca para não abrir minha boca na presença do ímpio. Aí tem crente que Deus tem me abençoado. Eu não tenho muita conversa, eu não tenho diálogo com o ímpio. Eu não consigo conversar muito. Parece que não tem assunto. Acaba que como eu fala que na frente do ímpio não tem assunto.
E eu glorifico a Deus por isso. Que Deus coloque essa mordaça. Eu vou colocar essa mordaça na minha boca, na presença do ímpio. É o que o homem segundo o coração de Deus pedia a Deus aqui. E diria e prometia a Deus isso. Porei mordaça na minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Se fôssemos citar todas as palavras de advertências de Deus com relação à língua, com certeza nós levaríamos aqui horas. Mas algumas citações é bom nós relembrarmos. Quando Davi pede para colocar um guarda na sua boca, vigiando a porta de seus lábios, está pedindo sabedoria para avaliarmos cada conversa que vamos ter. Tem tantas aí, ensino, mas ninguém faz, né? A conversa que estamos tendo é baseada na verdade? Bastava fazer essas perguntas lá que os macaquinhos fazem, tem um bocado de... Mas não faz, mas deveria fazer. A conversa é necessária, tem o objetivo de edificar as pessoas envolvidas e a igreja. Tem, edifica, é para crescimento, é para... Essa igreja tem aprendido isso. Acontece o que aconteceu, ninguém vê comentário, ninguém vê. É tremendo demais. O que é certo, eu tenho que glorificar a Deus. Porque vocês não notam, mas vocês amadureceram muito. Porque um assunto desse aqui era fuxico para não sei quanto tempo, ninguém nem se lembra. É Deus instruindo, Deus dando maturidade, Deus guardando a língua, Deus livrando. E acima de tudo, as palavras dessa conversa glorificam a Deus? Jesus ficaria no meio dessa conversa? Ou Jesus condenaria, Jesus sairia de perto? Filipenses 4, 8, 9. Finalmente, irmãos, presta atenção. Finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Porque você primeiro pensa, depois você fala. A pessoa diz assim, falou sem pensar. Ó, o dedinho. A mente vê o coração. A boca fala do coração está cheio. É porque já está ali o mal, já sai de uma vez. Saiu indevidamente, mas já estava lá. O que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Esse é o pastor. Esse é o homem de Deus, que pode dizer assim, ó, o que você recebeu, o que você ouviu, e o que você viu em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Imite homens de Deus. Isso é de Deus. O diabo é que aponta. Mas sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imite o que é bom, meu irmão. O que é bom é de Deus, não é do homem que está cometendo o que é bom, não. Quando Davi pedia a Deus para guardar as palavras, era porque ele sabia o poder das palavras. Ele sabia que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. As escrituras justapõem duas alternativas extremas. Sabe para que é isso? Para nos comunicar qual o efeito que com o uso da língua nós podemos causar aos outros. Que são exatamente a vida ou a morte. Ela justapõe essas duas palavras extremas. Para dizer que a língua é capaz disso. Ela é capaz de levar a vida, levar a morte. Através de difamações, mentiras, pode se destruir todo o bem que uma pessoa fez. E através da verdade e de palavras de esperança e encorajamento, podemos soprar nova vida ao que se achava morto. Então nós podemos levar a vida com a palavra. E nós podemos levar a morte com a palavra. Deus diz aqui bem claro, a morte e a vida estão no poder da língua. Poder da língua está a morte e a vida. Como também através da palavra da verdade, podemos matar, eliminar todo o mal causado pela omissão ou pela pronúncia de palavras mentirosas. Quando a palavra de Deus nos diz, como vimos em Provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, ela mostra a mais poderosa responsabilidade da língua. Pois é exatamente através da boca
que confessamos Jesus Cristo como Senhor, nosso Salvador. A língua tem o poder de levar à salvação, à vida eterna. Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então ela tem inclusive o poder de levar. Isso quer dizer o quê? Se você não usar a língua, a boca, para confessar, você não é salvo. Então ela tem o poder da vida e da morte. De outras formas, ela tem da vida eterna. Isso foi o que eu achei sério. As Escrituras nos mostram que quando falamos a expressão, se dissermos, ela vai definir o que acontecerá conosco, se o bem ou o mal. Presta atenção nisso aqui. Marcos 11, 31, 32. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá, então, por que não acreditaste nele? Se, porém, dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Está vendo? Então, o que ia acontecer com ele, ia depender do que ele dissere. Olha o poder da língua. Se dissermos assim, acontece isso. Se dissermos assado, acontece isso. 1 João 1,6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Dissemos mentira. 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. 1 João 1,10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Se dissermos, muita coisa depende do que nós dissermos. Do que nós dissermos. O homem sábio realmente, ele bota uma mordaça na boca dele. Eu tenho pedido muito a Deus para falar tudo que eu tenho para falar no púlpito com a palavra de Deus. E quando for conversa de homem, Deus trave a minha língua, só deixa eu falar aquilo que eu tiver certeza que glorifica a Deus, que edifica. Eu tenho tido muito cuidado. Já visto o exemplo que vocês viram aqui hoje. Eu esse tempo todo encalado, esperando, orando a Deus para só falar e tomar uma decisão quando eu tiver certeza que vinha de Deus. Para não agir precipitadamente. Porque depois de soltar as palavras, acabou-se, meu irmão. Para pegar de volta, tem Ezé. Tem Ezé. Uma das minhas lutas, eu estava diante da justiça, sendo interrogado, minha vida de cristão, que graças a Deus, Deus fez comigo. Minha vida foi vasculhada pela justiça, pela Receita Federal, pela justiça, pela procuradoria, pela ouvidoria. Eu fui acompanhado 4 anos e tantos pela justiça. Eu tenho um processo, são 3 volumes desse tamanho. O diabo com raiva de mim. Aí eu me lembro que uma vez, nós estávamos numa audiência, aí veio uma pessoa que eu não conhecia, e falou a meu favor, e era uma pessoa muito importante na sociedade. Eu realmente não conhecia, pessoalmente, conhecia de nome. E o procurador, que era o presidente da comissão, estava meu advogado, e a pessoa me defendeu com muita veemência. Esse rapaz é inocente, esse rapaz está sendo usado como bode expiatório, isso é um absurdo. Aí o procurador não queria botar as palavras literal que ele estava dizendo. E o meu advogado levantou-se, não, mas ele disse que o rapaz não tem culpa, o rapaz é um homem honesto, o rapaz é isso, é aquilo outro. E ficou aquela bate-boca do meu advogado com o procurador. Mas ele não pode inocentar, ele está inocentando antecipadamente, ele tem que dar... Aí eu disse, posso falar? Foi não. Doutor fulano, nós já estamos há algum tempo aqui. Já deu para conhecer o seu caráter. Não importa o que o senhor vai escrever aí. Que o escrivão está esperando. Não importa o que o senhor vai escrever aí. Sabe o que importa para mim? Que o senhor escutou. Aí agora é com o senhor. Mas Humberto, isso vai lhe beneficiar? O rapaz foi todo...
Eu não sou a parte, eu não tenho direito? Doutor, não bote uma vírgula aí, se o senhor não quiser. Ou bote o que o senhor quiser, que eu assino, como eu tenho que assinar, dizendo que é a verdade. Sabe por quê? Porque não me interessa o que o senhor vai escrever, não. Você escutou. Você escutou. Agora aí é com o senhor. Como olhou para mim. Não, rapaz, é porque eu não posso. Não, não se preocupe, eu não quero saber, não. Só escutou tudinho. Palavras. Palavra, entrou. Ele escutou. Se era um homem honesto como era, um homem sério como era, que demonstrou depois, com certeza, ficasse escrito ou não, ia com certeza influenciar na decisão dele. E graças a Deus, fui abençoado. Talvez seja o único homem que teve uma vida pública, que tenha da justiça um processo me isentando de tudo, dizendo que tudo que eu tenho, todos os meus bens foram adquiridos comprovadamente no decorrer da minha vida produtiva e da minha renda totalmente compatível. Eu não era pastor. Aí depois eu entendi. Deus tinha que me entregar essa obra. Deus, meu filho, eu vou mandar a justiça dizer quem tu é. Aí eu entendi. Tá vendo como tem coisa que você pensa que é por mal, é por bem? Sofri muito. Eram vários órgãos em cima de mim. Vieram mesmo para me devorar. O Senhor era comigo. Hoje eu tenho o privilégio de estar aí. Ninguém pode dizer nada do pastor Humberto. A justiça, em várias instâncias, diz que o pastor Humberto, tudo que tem, foi adquirido com o seu trabalho durante os anos de sua vida. Aí, Senhor, eu não queria passar por isso não, mas o Senhor sabia que eu precisava passar. O Senhor sabia. Como pastor, como homem público, eu posso dizer, sou limpo, comprovadamente limpo, atestado pela justiça. Está aí o processo. Quem quiser duvidar, duvide e espere o processo no lombo também. Porque na hora que questionar, eu estou aí. Deus. Isso foi para mostrar o poder das palavras. Eu tinha consciência. Eu não tinha o que. Quer botar não? Bota não. Quer saber não, rapaz. Está cuidando de mim aqui é Deus. E Deus cuidou. E Deus fez maravilhas. E aquele homem escutou. Não escreveu. Mas a decisão dele foi pelo que ele escutou. Porque Deus estava ali. Quando você... Então, vemos que tudo que acontece conosco, inclusive a salvação, depende daquilo que nós falamos, daquilo que nós dissermos. Viu como é perigoso, como é bom a gente lembrar aqui o poder da língua? Quando você levanta pela manhã, faz mais essa pergunta, quando você levanta pela manhã, você diz, este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremos nele. Eu digo, todo dia de manhã eu levanto as mãos para o céu, oh Deus, Pai maravilhoso, obrigado Senhor, por esse dia, minha vida está nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, aí oro. Primeira oração. Primeira oração. Não tem perigo. Você diz isso, esse é o dia que fez o Senhor, porque está na palavra. Regozijemos e alegremos nele. Ou você diz assim, eita droga, mais uma desgraça de dia de trabalho. Eu estou cansado demais. Você está determinando teu dia, cara. Está determinando teu dia. Oh, segunda-feira desgraçada. Está determinando seu dia. Se levante, dia abençoado do Senhor. Foi o dia que o Senhor fez. Eu me alegro e me regozijo nele, meu Senhor. Fale isso, meu irmão. Deixa o mau humor de fora. Há poder nas tuas palavras. Há poder nas tuas palavras. Cuide com o que você fala. Provérbios 10, 18 e 21. O que retém o ódio é de lábios falsos.
e o que difama é insensato. Eu tenho tanta vontade de falar, mas não dá, né, o tempo. Mas o que retém o ódio é de lábios falsos. São aqueles que estão com o coração cheio de ódio e a cara de Amélia, sabe? Dizendo palavras lisonjeiras. Eles estão retendo ódio. Aquele que chega e fala a palavra dura é amor. A Bíblia diz, o que retém o ódio é de lábios falsos. Está dizendo mentira, lhe adulando, o coração cheio de ódio. E o que difama é insensato. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Os lábios do justo apacentam a muitos, mas por falta de senso morrem os tolos. O lábio do justo apacenta, cuida das ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Com o quê? Com o lábio, com a disciplina. Apacenta. Agora, falta de senso, morre os tolos. Não tem senso, não tem responsabilidade, não tem disciplina. Aí morre. Nessa sequência de provérbios, nós vemos como a língua tem o poder de identificar, de colocar características bem fortes nas pessoas conforme o uso da língua. Não é por acaso que o próprio Jesus Cristo nos alerta sobre o poder que as palavras têm de nos fazer o bem ou o mal, de acordo com o que nós dissermos. Mateus 12, 36 e 37. Digo-vos que toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras será justificado, e pelas tuas palavras será condenado. É muito sério, né? É muito sério isso aqui, rapaz. Mas não é Jesus que justifica na cruz? As tuas palavras confirmam se Jesus te justificou ou não. Se Jesus te justificou, tu tem palavra de justiça. É Jesus que justifica na cruz. Mas as palavras identificam, confirmam isso. Se você é condenado ou se você é justificado. Por isso que tem que ter vida. Se eu sou justificado na cruz pelo Jesus do Calvário, minhas palavras são santas, minhas palavras são de bênção, minhas palavras não são torpes, não são de maldição, porque elas confirmam a minha justificação, como também confirma a condenação daqueles que, embora diz que são salvos justificados, as palavras dizem que eles são condenados. A boca fala do que o coração está cheio. As pessoas não levam em consideração o poder das palavras e o que a mentira proferida pode fazer aquele que a proferir. Basta lembrarmos que o pai da mentira é o Satanás. João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Satanás, mentiroso e pai da mentira. Aí a pessoa os crentes querem que aceite Natal, Papai Noel. Mentira. Quem é o pai da mentira? Satanás. Não, porque a tradição... A mentira pode ser tradição, a mentira pode ser usada no mundo inteiro, mas é mentira. É mentira. Aí a criança chega dizendo Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Cresce ouvindo. Quando cresce, sabe que é uma mentira, que não tem Papai Noel. Aí o pai continua, Papai do céu, Papai do céu, Papai do céu. Aí ela diz, é mentira igual o outro. Essa que é mentira mesmo que eu não estou vendo. É só isso para que serve a mentira. Só. Para distorcer, para desviar. Aí acha a mentira, é um absurdo. Muitos que dizem que creem em Deus, são crentes cristãos, mas aceitam naturalmente a mentira. E alguns chegam até a afirmar que em certos casos a mentira é necessária. É o próprio Satanás falando por essas pessoas. Crentes dizem, crente não, uma mentirinha que às vezes é necessário. Quando a Bíblia diz que o pai da mentira é o Satanás.
Aquela história, né? Alô, fulano, diga que eu não estou. Aqui vivia problema. Não, para manter meu emprego eu tenho que mentir. Mantenha o seu emprego e sua vaga no inferno. Tem problema. Você garante 2 empregos. 2. Mas é mentira, é mentira. Sai do emprego, rapaz. Minto não, Satanás. Eu não sou filho do diabo, não. Sou filha de Deus. Não abre minha boca para mentir, não. É palavra. É palavra. Segundo a palavra de Deus, para onde vão os mentirosos? Apocalipse 21:8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis. Porque todo mundo pensa que é o incrédulo, né? Que vai para o inferno, né? Só é o incrédulo. Vamos ver o crente que mente. Para onde é que vai? Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos. Me diga uma coisa, eu não vinha dizendo assim? Quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos. E por que quando chegou ele diz assim, e a todos os mentirosos? Todos, crente, não crente, todos os mentirosos. Porque senão dizia assim, não, é só o mentiroso ímpio, o mentiroso crente, não vai para o inferno não. Rapaz, a palavra de Deus é muito linda. Ele me mostra os detalhes, eu digo, senhor, por que todos? Foi o único que o senhor disse, não, porque o crente mentiroso que vai para o céu. Só vai para o inferno o mentiroso ímpio. Aí aqui Deus derrubou essa doutrina satânica. E a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre. O que é isso? A saber, a segunda morte. Pronto. É isso aí. Destino do mentiroso. Pode ser crente, pode ser católico, pode ser o que for. Fogo e enxofre. É a parte que cabe a ele. Morte. É a mentira. É isso que a mentira leva. Não só as empresas, mas também as igrejas hoje estão cheias de mentirosos. E de aduladores também. Lisonjeadores, bajuladores. Que segundo a palavra, são um verdadeiro laço. E qual é a arma deles? Língua. Provérbios 29:5. O homem que lisonjeia seu próximo, arma-lhe uma rede aos passos. Olha, lisonjear é adular, bajular. É diferente de você elogiar a verdade, exaltar o poder de Deus. É porque o diabo ele só bota as coisas bem parecidas que é para confundir. Aí o que é certo não faz porque acha que está errado, e o que é errado faz porque está parecido com certo. Aí o diabo age dos dois lados. Graças ao amor de Deus, atendendo às nossas orações, esses tipos de mau elemento foram aos poucos expulsos daqui. Mas eu sofri muito com as redes que aduladores, ajuladores jogavam para me derrubar. O Senhor, por sua misericórdia, me livrou. Como nós vimos na história contada no começo, como penas ao vento, né? As palavras não podem ser recolhidas depois de lançadas. Por isso, como Davi, nós devemos orar. Salmo 141:3. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Bote essa oração junto com você. Põe guarda, Senhor, a minha boca. Vigia a porta dos meus lábios. Bote, meu irmão. Porque a gente viu aqui o que a língua faz. O que o poder da palavra faz. É muito importante alertarmos para um engano comum que o diabo, como especialista nisso, gosta de colocar no meio do justo. Preste atenção. Para nós encerrarmos, para a gente não ir para a parte legalista e o diabo confundir. O guarda que Davi pede para Deus colocar na sua boca é para que ele não fale mentira e nem propague fuxico. Presta atenção. É muito importante você notar isso aqui. O diabo mais de uma vez não confundir a palavra e você calar quando deve falar.
O verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo, não pode ser omisso. Se ele tem conhecimento de alguma coisa errada e a certeza que é a verdade, ele obrigatoriamente tem que abrir a sua boca e combater, sob pena de pagar um alto preço. Nós já conhecemos bem Levítico 5:1. Quando alguém peca nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de um fato, por ter visto ou sabido, só escutado, e contudo não revelar, levará a sua iniquidade. Então não deixa o diabo dizer assim, não posso falar nada, botei uma mordaça na minha boca. A mordaça na sua boca é para não falar mentira, é para não falar maldade, é para não falar o que não presta. A maldade, a mordaça na boca, o guarda na boca, não é para proibir de falar a verdade não. Não deixa o diabo lhe enganar, não. A palavra de Deus não se contradiz. Você pode falar e comentar de atitudes comprovadamente erradas e pecaminosas, com o objetivo de orar, vigiar e evitar, para que você e outros irmãos não venham a cair no mesmo erro. O que se falou aqui no começo? É mentira? Não. Vamos... Cala a boca, vamos bem devagarzinho, no momento certo, a gente com muito cuidado, em oração, mas é verdade. O que foi que se disse aqui? É escandaloso, é absurdo, é. Mas o que foi que se mentiu? Nada. É uma realidade. Aí é diferente. Combata, fale, confronte, abomine, condene, quando falar, diga foi abominável, foi condenável, coisa do diabo. Aí você pode abrir sua boca, porque você tem fatos, não tem negócio de fuxico, tá calado e disseminando desunião. Que sequência perfeita de oração. Primeiro Davi pede que Deus escute o seu clamor, depois ele pede retidão, santidade. Aí sim, em seguida, na terceira oração, é que ele pede justiça. Está vendo aí? Primeiro ele foi lá, santificado, pedindo, depois ajeita a mim, me dá retidão, que o justo me fira, que ele me repreenda, primeiro ele, Davi, aí é que ele parte para pedir justiça no 141, 6, 7, os seus juízes serão precipitados bem abaixo, aqueles que me julgarem, se eu agir assim, se eu agir até assim, como eu vinha orando, Davi orando, os seus juízes serão precipitados bem abaixo. Mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Ainda que seja espalhados os meus ossos à boca da sepultura, quando se lavra e suca a terra. Não tem problema, pode matar, pode... O que é que vai ficar? As palavras. Por quê? Porque são agradáveis, vem do Senhor. Aí pode espalhar na boca da sepultura, mas foi dita a palavra, não tem quem impeça dela frutificar. Davi agora com autoridade pede em oração que os líderes perversos, como castigo, sejam lançados abismo abaixo e as suas palavras, que são agradáveis, no sentido de serem verdadeiras, sejam ouvidas. Os seus juízes serão precipitados bem abaixo. O juiz que se levanta contra a gente. Mas ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. E na quarta e última oração, Davi confirmando que olha firme para o Senhor, confia somente nele, clama a Deus por amparo e livramento. Salmo 141, 8, 10. Pois em ti, Senhor Deus, estão fitos os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meu tempo, me salvo incólume. Você viu a oração do sábio? Primeiro a maneira de se chegar a Deus, clamando que Deus escute. Depois pedindo retidão para Ele mesmo, me santifica. Aí depois disso, justiça para aqueles que se levantam contra mim. E por último, agora, Senhor, guarda-me. Senhor, deixa-me na tua presença. No último versículo, Davi confiante fala de maneira imperativa, afirmando que o destino dos ímpios e a certeza da salvação do justo. Encerrando. Ele vinha pedindo. Quando ele chegou nesse nível, ele não está mais dizendo, presta atenção na palavra.
Senhor, faça assim. Senhor, faça assado. Senhor, será assim? Ele já recebeu a autoridade de Deus. Aí ele está falando já. Ele está determinando a queda já. Você viu a mudança? Quando ele se preparou todinho como Deus queria, aí no 141:10 ele determinou. Ele mandou: caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meu tempo, me salvo incólume, intocável, sem ser arranhado. Você viu que coisa linda? No último versículo, depois que ele cumpriu toda a oração perfeita, ele não perguntou mais. Ele já tinha recebido a autoridade de Deus. Deus disse: toma, faz segundo a tua vontade. Aí ele disse assim: caiam os ímpios nas suas próprias redes. Ele não disse assim: Senhor, derrube os ímpios. É muito maravilhoso, é muito perfeito. Os seus juízes serão precipitados. Ele está pedindo ainda a Deus. Mas no final, ele já recebeu a autoridade para determinar o destino dos ímpios. A palavra aqui é imperativa. O verbo é imperativo na nossa língua. Caiam. Está pedindo nem está sugerindo, não. Ele está determinando. Caiam. O último versículo. Depois que ele cumpriu tudo aquilo na perfeição de Deus. Aí ele determinou: caiam os ímpios nas suas próprias redes, enquanto eu, nesse meu tempo, me salvo incólume, me salvo inteiro, sem ser nem arranhado, totalmente perfeito. Olha a oração do homem. Já era de quem tinha recebido a autoridade e o poder de Deus para determinar a queda dos ímpios e para determinar a perfeição dele, ele sair sem ser nem tocado. Quando nós andamos assim na presença de Deus, nós podemos determinar: saia, demônio. Caia você naquilo que você está me armando. Porque tu me tens sido auxílio à sombra das tuas asas, eu canto jubiloso. Né? O Deus Todo-Poderoso, Ele é quem nos guarda. Mas os que me procuram a vida para destruir, serão lançados nas profundezas da terra, entregues ao poder da espada, serão pasto dos chacais. É isso que Deus diz. Para aquele que anda ali, na presença, na justiça, na obediência do Senhor. Por que temer? Existe autoridade. Rosana ficou impressionada. Nós estávamos no local, e realmente chegou uma pessoa com um tratamento bem, sabe, naqueles que a gente não... Mas bem assintoso, uma coisa bem... Eu orei, repreendi. Mas precisava filmar a transformação da pessoa. Eu fiquei calado quando nós saímos. Eu só fiz tocar, eu fiquei impressionada. Eu no final fiquei com dúvida. Será que era eu que tinha visto aquilo? Ou no começo era daquele jeito mesmo? Não, no começo era daquele jeito mesmo. Eu não pedi, eu repreendi. Eu repreendo em nome de Jesus, demônio, saia dessa vida. Enquanto eu estiver aqui, foi uma mudança, mas assim, radical. Autoridade. Isso aqui, ó. Davi se humilhou para Deus. Davi fez... Quando ele recebeu, aí ele determinou: caiam. Estou pedindo, nem estou sugerindo, não. Caiam os ímpios nas suas próprias redes. Enquanto eu, nesse meu tempo, enquanto vocês caem na rede de vocês, me salvo incólume, sem ser tocado. Enquanto o justo canta e louva com a verdade e retidão, segundo a justiça de Deus, ao nome do Senhor Altíssimo, por toda a eternidade. O ímpio, até a mentira que ele comete, tudo leva a cair no poço que ele faz. A Bíblia diz bem claro em Salmo 7, 14 a 17. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá luz à mentira. Já pensou? Você viu a sequência? A comparação aqui com a mulher grávida?
O ímpio está com dores de iniquidade. A mulher não sente primeiro dor? A comparação. Por quê? Porque ele concebeu, ele engravidou a malícia. Aí ele sente as dores da iniquidade. Sabe o que é que ele dá à luz? A mentira. Aqui a palavra de Deus. Salmo 7, 14, 17. Eis que o ímpio está com dores de iniquidade. Concebeu a malícia e dá luz à mentira. Ele concebeu, ele engravidou da malícia, da maldade. Aí tem dores da iniquidade e vai dar luz, parir a mentira. É o que a palavra diz. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que faz. A sua malícia lhe recai sobre a cabeça e sobre a própria mioleira desce a sua violência. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Esse é meu destino, e esse é o destino do ímpio. Aquele que arma um rede para nós, aquele que concebe, que engravida da malícia, ele sente as dores da iniquidade e termina parindo a mentira. Mas ele vai, o fim dele é esse. Abre e aprofunda uma cova e cai nesse mesmo poço que ele faz. No poço que ele faz para mim, cai ele. Eu não. Eu, porém, renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça. Porque ele fez justiça. E cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que o Espírito Santo de Deus mantenha esse clamor nos nossos lábios, para que estejamos livres dos laços que nos armam e das armadilhas dos que praticam iniquidade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.